Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui à Gazeta Esportiva. O que que eles estão falando do Palmeiras, né? Eles estão falando aqui sobre a saída do Marcos Rocha e o anúncio do Carlos Miguel. O Carlos Miguel foi finalmente anunciado pelo Palmeiras, né? Uma compra aí de mais de 30 milhões de reais, né? Então é uma excelente compra e o Marcos Rocha está se despedindo, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Especial. Palmeiras, Chico Lang, está passando por um momento de chegadas e partidas. Teve lágrimas de quem se despediu, teve sorriso de quem está desembarcando no clube. E o José Paz é quem vai contar tudo pra gente. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É exatamente isso, né? Uns indo embora, outros chegando, tá assim, né? Nesse segundo semestre lá no Palmeiras, agora de 2025. E quem se despediu agora foi o Marcos Rocha, né? Jogador que tem aí 346 partidas com a camisa do Palmeiras, 12 títulos, um dos maiores vencedores de toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rescindiu o contrato com o Verdão, tá a caminho lá do Grêmio e se despediu no CT, lá na academia de futebol, de todo o staff do Palmeiras, de toda a diretoria, comissão técnica, jogadores. E aí, claro, o Palmeiras postou tudo isso nas redes sociais, no canal oficial do clube lá no YouTube. E a gente confere um trechinho agora. Pode rodar aí, diretor. Obrigada pelas glórias que você nos ajudou a alcançar. E principalmente pela paixão que dedicou a este clube, que será sempre a sua casa. Avante palestra. Obrigada, Marcos. Obrigada, querido. Sempre que eu entrei dentro de campo, a primeira coisa que eu pensava, como que eu iria fazer vocês voltarem felizes para casa. E tenho certeza que 95% das vezes que eu tive vestindo essa camisa do Palmeiras, eu consegui que vocês voltassem para casa felizes, muitas das vezes contando com títulos. Então, minha gratidão, meu agradecimento aqui e avante palestra. Tamo junto, valeu. Tá, então, o Marcos Rocha, a caminho lá do Grêmio, jogador aí de 36 anos, tinha contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, rescindiu de maneira amigável, então, para seguir a sua carreira aí agora lá no sul do país. E como eu disse, né, uns saindo, outros chegando. E quem chegou de fato foi anunciado oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Carlos Miguel, goleiro, 26 anos, com passagem pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, assinou com o Palmeiras contrato de 5 anos até o meio de 2030, o Palmeiras que vai pagar aí 35 milhões de reais, quase 35 milhões de reais por 80% dos direitos desse jogador, pagando aí para contratar esse goleiro de 2,04 metros. E aí o Palmeiras também foi lá para as redes sociais para anunciar aí a chegada do Carlos Miguel e de um jeito diferente. Recentemente mostramos aqui no Gazeta Esportiva o Carlos Miguel quando era atleta do Corinthians num pagode lá, dando uma provocada, falando que o Palmeiras não tinha mundial e agora ele foi anunciado de um jeito diferente e com a participação da Gazeta Esportiva. Vamos ver isso aí. Rodríguez, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai para o Branco, tiro, continua Liminha, adiantou muito, apontou, atirou, escapou de bola. Fala família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. Tá aí, minha querida Michele Janela, jornal A Gazeta Esportiva em sua versão impressa, ainda naquela época, estampando Palmeiras campeão mundial. E na história agora do Carlos Miguel também, apresentado desse jeito aí. Quero saber o que você achou dessa apresentação, desse anúncio, na verdade, do Carlos Miguel, misturando Gazeta Esportiva, Palmeiras, o goleirão agora aí do Verdão. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno pra gente falar mais do Palmeiras aqui no programa de hoje, tá bom? Show, Zé Paz. A gente vai falar sobre Carlos. Eu só atrapalho. Portas fechadas. Gente, portas fechadas. Não era hora de ter uma entrevista coletiva, fazer isso para a imprensa ver? Mas... Claro, declaração do jogador, né?
ele falando para a imprensa. Para que- guardar, a gente É, guardar isso para sempre. Exatamente, das glórias que ele teve. Cada né? veículo dá o seu enfoque. Era um momento de festa do Marcos Rocha, né? Não, agora é Externar, isso aí, ó, mas é tudo padronizado, ali, só. By TV the book, oficial. com É a protocolo. bolha, né? É a bolha que está fechada lá. Todo né? mundo horrível. vendo a mesma imagem, nada diferente. Enfim, é uma opção. O Marcos Rocha tem uma história brilhante dentro do Palmeiras, não é? O Palmeiras tem o seu mérito e a sua filosofia de renovar o seu elenco, tem recurso financeiro para isso. Isso a gente tem que tirar realmente o chapéu. E o Marcos Rocha estava sentindo que ali já não teria mais espaço. Ele ainda tem um pouco de potencial, um pouco não tem ainda potencial para continuar jogando o seu futebol, talvez não com a mesma intensidade que jogou no Palmeiras, mas numa outra situação, pode ser muito mais útil no Grêmio do que propriamente no Palmeiras e vai seguir o caminho dele. Então a homenagem é justa, a carreira dele foi realmente brilhante. O Palmeiras vai passando por um processo de reconstrução com a ressalva de uma eliminação para o seu Corinthians, que ela é muito dolorida, que a ferida ainda não cicatrizou. Não cicatrizou. Não cicatrizou, mas o Palmeiras ele tem força na sua grandeza, porque está bem na Libertadores, já está classificado para as quartas de final, está brigando com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e o futebol é isso. Mesmo com toda essa estrutura, acabou parando no seu Corinthians, a ferida ainda continua lá em recuperação. O Palmeiras está em reconstrução, Chico. Está em reconstrução e eu vou te contar uma coisa. O que 1 milhão por mês não faz, né? O Carlos Miguel pegou o jornal Gazeta Esportiva, botou ali e falou: o Palmeiras tem Mundial. Quer dizer, ô Carlos Miguel, eu acho o seguinte, cara, numa boa, tenha personalidade. Ah, Tenha Chicão. personalidade. Você não faça uma coisa dessa. Você sabe que o Palmeiras não tem Mundial, todo mundo sabe que não tem. Por que você pega uma parte da Gazeta Esportiva, legal, muito obrigado pela propaganda. Ele cantou a musiquinha que o Palmeiras não tem Mundial. Pois é. Ele só estava Pois é. cantando, ele não queria dizer isso, Chico. Isso é falta de personalidade. Tem que chegar e falar assim: olha, eu falei, cantei, agora viro a página. Mas não precisa falar o contrário. Não precisa fazer isso aí que ele fez, esse cirquinho que ele fez. Era um bom circo. Levantou uma lona. Para que isso? Não há necessidade nenhuma. Ele que Você tá com indo dor pra um de cotovelo. É, Não, ele eu tá acho, indo para um Chico. clube que parece que vai dar certo, né? Tem Mundial, Chico. Não, tá não lá, tem, ó. não tem Mundial. Tem Mundial, tá Não lá. tem Mundial. Tá comprovado, tá registrado, tá num jornal. Não é reconhecido Não pela é FIFA, fake Michele. news. E se dane a vida. Eu nem por 2 Ah, mas era milhões... reconhecido, não é mais. É uma confusão, hein? reconhecido. Nem por 2 milhões de real eu aceitaria fazer uma coisa dessa. Juro por Deus que eu não aceitaria. Ó, do Palmeiras, né, Chico? Lógico. E por 3? Por 3 também não. E por 5? Também não. Dá para pensar, E hein? por 10? Também não. Acho que por 5 já dá para dar uma Esse Por balançada. dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. E olha que eu tô meio atrapalhado. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a Gazeta Esportiva falando do Palmeiras, né? Que o Marcos Rocha se despediu hoje, né? Se despediu depois de mais de 300 jogos, né? Uma quantidade absurda de jogos. Ídolo do Palmeiras, né? Ele se tornou menos relevante agora, porque tem jogadores melhores do que ele de opção, né? Então ele ficou meio jogado de lado há um tempo, né? Mas ele foi extremamente importante alguns anos atrás, né? E ele sempre desempenhou num nível muito bom, é um excelente atleta, foi um excelente atleta do Palmeiras, né? Que agora vai para o Grêmio, né? O Grêmio que não vem bem das pernas, né? E o Carlos Miguel foi anunciado, né? Ele vai ser o reserva imediato do Everson. O Everson é um excelente goleiro. E o Carlos Miguel também, né? Eu acredito que pela idade avançada do Everson, ele não deve demorar muito para se aposentar, né? Quando o Carlos Miguel tomar o lugar dele, ele deve ficar no máximo mais 1 ou 2 anos no clube antes de querer se aposentar, né? Então é muito provável que o Carlos Miguel assuma, se não esse ano, ano que vem já assuma a titularidade, né? Que se não me engano, o Everson tem 37, 38 anos, então já tá numa idade bem avançada. Só que goleiro é uma posição em que a idade ela é um pouco mais longa, né? Se você vê o Fábio, ele tem 44 anos, ele ainda é goleiro do Fluminense, né? Mas o Fluminense é uma casa de idoso, né? Só tem velho lá, jogadores velhos, né? Lá tem muito jogador velho, né? E o Fábio, 44 anos, é um número bem absurdo, né? Para um goleiro. Por exemplo, o Buffon, ele foi goleiro até uma idade muito avançada também, se eu não me engano, quase essa idade aí, se não foi essa idade.
né? Inclusive o Fábio já ultrapassou o Buffon em número de jogos, é impressionante. Mas o Carlos Miguel vem para somar, vai ser um excelente goleiro, titular aí durante muitos e muitos anos, assim como o Everson foi, né? Então ele tem 26 anos agora, então ele pode ficar 10 anos tranquilamente desempenhando num ótimo nível, de 10 a 15 anos, tá? Ele pode ficar na titularidade. E olha que ele tá com 26, né? Então é uma compra de longo prazo, de preço baixíssimo, e se ele desempenhar bem, pode vir a ser uma peça extremamente importante aí nos próximos 10 a 15 anos. Né? Lembrando que o Palmeiras está em segundo no Campeonato Brasileiro, e com o jogo atrás do líder. Se vencer, vai ficar apenas um ponto do líder, né? Que é um número excelente, porque um deslize lá e um acerto aqui, a gente já passa ele e se torna o primeiro colocado. Então, lembrando que o Palmeiras também está muito bem classificado na Libertadores. O Palmeiras ele garantiu o resultado lá na casa deles. E agora, quinta-feira, que vai jogar contra eles novamente. A gente já passou, já está classificado. A gente só não passa por um azar terrivelmente grande. Então tem que ser um azar, tem que dar tudo errado pra gente e tudo certo pra eles. E tem que dar tudo certo pra eles num nível muito alto. Então a gente já está classificado, o time deles é muito fraco, é um time fraquíssimo. Não é nem comparável, muito comparável aos times da Série B daqui, é um time muito ruim mesmo. Ele só chegou aqui até essa parte da Libertadores. Não, a gente não sabe como, ele é um time muito fraco mesmo. E o Palmeiras é um time muito forte. E venceu o mais forte. E eu acredito que o Palmeiras não vai ter nenhum problema de vencer, mesmo com todos os seus reservas em campo. Eu acredito que o Palmeiras deve poupar a maior parte dos jogadores. E mesmo poupando todos os jogadores, o Palmeiras ainda venceria com folga. Porque o Palmeiras tem 1 milhão de vezes mais elenco do que o Universitário, né? E os próximos jogos agora, a gente vai ter que focar no brasileiro mesmo para não perder margem, não perder campo, né? A gente tem que ganhar todos os jogos, né? Não pode pipocar mais, não pode vacilar mais, tem que jogar sério, né? Essa é a parte mais importante do campeonato. É aqui que os times que vão vencer o campeonato, e os que não vão vencer, se decide, entendeu? Então o Palmeiras tem que jogar muito e tem que saber dosar. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, mas isso pode ter sido bom, porque ele vai poder focar muito mais na Libertadores e no Brasileiro. Ele não vai ter jogos ali de vez em quando da Copa do Brasil mais, acabou, entendeu? É uma ótima oportunidade de a gente levar esses dois campeonatos aí. Então, o Palmeiras espera-se que faça um ótimo Campeonato Brasileiro e Libertadores. Lembrando que a gente vai pegar agora na Libertadores um time mais fraco. Então eles deu uma. Não, mais fraco não. Não sei o time que vai pegar agora, mas. Não sei. Mas eles deu sorte nesse aqui, né? Deu bastante sorte nessas oitavas. Agora vai vir a quarta, semi e depois o final. Pessoal, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Tamo junto. Hoje tem mais ainda.